Imagine uma noite tão escura que nem mesmo a lua ousa atravessá-la. Imagine um vazio tão imenso que desafia não só a visão, mas também o próprio entendimento humano sobre o que significa existir. Pois é neste silêncio cósmico, neste abismo invisível entre as estrelas, que repousam entidades que a maioria dos mortais sequer imagina que possam existir. Corpos que não são estrelas, mas também não são planetas. Criaturas astronômicas que habitam os limites da definição do próprio ser celeste. São as chamadas anãs marrons, as subestrelas, fantasmas cósmicos que existem à margem das classificações tradicionais da física. E o mais perturbador é que, ao encontrá-las, a humanidade não apenas descobre um novo tipo de corpo celeste, mas encara, ainda que inconscientemente, o espelho de sua própria condição existencial, aquilo que nasce com a promessa de ser algo grandioso, mas que falha no processo, tornando-se eternamente um quase-ser, um quase-Deus, um quase-sol. A descoberta de uma anã marrom em carne e osso, ou melhor, em massa e gravidade, não é apenas um feito astronômico, é um acontecimento filosófico. Por que força o ser humano a encarar uma questão que sempre evitou? O que significa falhar na própria essência? A anã marrom é um corpo que carrega dentro de si a promessa de ser uma estrela. Ela nasceu como qualquer outra, condensando-se de nuvens de gás interestelar, acumulando matéria, alimentando-se de poeira cósmica, crescendo, esperando ansiosamente atingir a massa crítica que daria início à ignição nuclear, o fogo sagrado das estrelas. Mas esse fogo nunca veio. Faltou-lhe massa, faltou-lhe potência, faltou-lhe destino. E assim ela ficou, grande demais para ser um planeta, pequena demais para ser uma estrela, uma existência suspensa entre o ser e o não ser. Este conceito é devastadoramente humano. Quantas vezes indivíduos nascem sob expectativas grandiosas, carregando sonhos, pressões, promessas de glória, apenas para se darem conta, no meio do caminho, que lhes falta algo para acender seu próprio fogo interno. Quantas vidas humanas são, na verdade, análogas a uma anã marrom? Pessoas que nunca se tornam aquilo que a sociedade projetou nelas. Não são fracassadas no sentido clássico, tampouco vitoriosas. Flutuam no limiar do anonimato, da mediocridade, da existência sem brilho, carregando dentro de si o peso do que poderia ter sido, mas nunca foi. Na história da filosofia, esta angústia sempre esteve presente. Jean-Paul Sartre falava do nada que habita o centro do ser. O homem, segundo ele, está condenado à liberdade e, portanto, condenado a construir seu próprio sentido, mesmo quando este sentido não se apresenta de forma natural. A anã marrom, nesse contexto, é quase um símbolo cósmico do existencialismo. Ela representa aquilo que tentou ser, mas não conseguiu, e agora habita eternamente o vazio, sem função definida, sem destino escrito. Ela não aquece sistemas solares, não gera vida, não ilumina os céus. Sua existência é um monumento silencioso ao fracasso da própria natureza. E, paradoxalmente, é este fracasso que a torna fascinante. Shock, do ponto de vista psicológico, especialmente se analisarmos sob a lente de Carl Jung, a anã marrom é uma metáfora perfeita para os complexos que habitam o inconsciente coletivo. Jung falava do self como o centro regulador da psique, cuja meta é a individuação, o processo de tornar-se aquilo que se é. E o que seria uma anã marrom senão um arquétipo cósmico da não-individuação? Um corpo que, embora carregasse dentro de si todos os ingredientes para se tornar estrela, não realizou seu potencial, e assim se torna sombra, não apenas literal, mas simbólica, a sombra do que poderia ter sido. Jung diria que essa sombra não deve ser ignorada, mas integrada. E aqui mora uma lição devastadora. Talvez a humanidade deva aprender a conviver com suas próprias anãs marrons internas, suas próprias zonas cinzentas, seus próprios espaços de insuficiência. Historicamente, a busca pelo entendimento do cosmos sempre foi, na verdade, uma busca pelo entendimento de nós mesmos.
Desde os babilônios, que liam os astros como se fossem espelhos dos deuses, até os modernos físicos quânticos que tentam entender a própria estrutura da realidade, olhar para o céu sempre foi, na essência, olhar para dentro. A descoberta de uma anã marrom tangível é, portanto, o encontro com um tipo específico de espelho, aquele que reflete não o brilho, mas a ausência dele, não o sucesso cósmico, mas a falha estrutural. E, no entanto, esta falha não é um erro. Ela é uma possibilidade legítima dentro do próprio jogo da existência. A natureza não erra. Ela simplesmente permite que certas coisas não atinjam o limiar necessário para ascender. Culturalmente, vivemos numa era obcecada pelo brilho. Redes sociais, cultura de celebridades, meritocracia tóxica, todos esses sistemas pressionam o indivíduo para que ele ascenda, para que ele brilhe, para que ele seja uma estrela. E o que acontece quando alguém percebe que, talvez, não tenha dentro de si a massa crítica necessária para isso? O que acontece quando alguém se vê como uma anã marrom no meio de um universo social repleto de sóis falsificados? O adoecimento psíquico, a depressão, a ansiedade, a sensação crônica de inadequação. Porque fomos treinados desde a infância para acreditar que qualquer um pode ser uma estrela. Mas a própria física do universo grita na nossa cara que isso não é verdade. Nem todo corpo cósmico se torna um sol. E está tudo bem. Porque até mesmo as anãs marrons têm seu papel na arquitetura do cosmos. Elas aquecem-se internamente, ainda que timidamente. Elas mantêm planetas em órbitas discretas. Elas existem. E existir às vezes é o suficiente. Do ponto de vista simbólico, as anãs marrons são a materialização do conceito alquímico do Nigredo, a fase da obra em que tudo se dissolve, em que tudo se obscurece, em que o velho deve morrer para que o novo possa nascer. São corpos mergulhados na escuridão, esperando, talvez por toda a eternidade, que alguma faísca acidental, algum evento cósmico improvável as transforme. E aqui reside outra camada de reflexão. Quantas vidas humanas ficam estagnadas nesse nigredo, nesse estágio de sombra, esperando que algo externo as transforme, quando, na verdade, a verdadeira transformação nunca vem de fora. O fato de finalmente termos encontrado uma anã marrom palpável não é apenas uma vitória da astrofísica. É uma provocação existencial. Porque agora sabemos com prova empírica que o universo permite a existência do quase-ser, que o cosmos tolera e até produz entidades que não cumprem totalmente seu próprio design. E, mais do que isso, que tais entidades podem perdurar por bilhões de anos, vagando silenciosamente pelo espaço, invisíveis aos olhos humanos, mas absolutamente reais. Existe uma lição perversa e, ao mesmo tempo, libertadora nisso, porque se o universo permite a existência das anãs marrons, então talvez permita também a existência dos quase-humanos, daqueles que não se tornam gênios, que não se tornam ricos, que não se tornam influentes, mas que, ainda assim, respiram, amam, sofrem, riem e vivem. Talvez o erro nunca tenha sido ser uma anã marrom. Talvez o erro tenha sido acreditar que só vale a pena existir se for para ser estrela. Mas aqui surge uma pergunta ainda mais perturbadora, que toca nas profundezas da metafísica. Será que uma anã marrom sabe que é uma anã marrom? Será que ela carrega alguma forma de consciência sobre sua condição de quase estrela? Claro que, do ponto de vista da física, isso é absurdo. Mas, do ponto de vista simbólico, a pergunta permanece válida. Porque ela reflete diretamente na condição humana. Será que nós, humanos, temos plena consciência de quando estamos presos na condição de quase ser? Ou será que vivemos a vida inteira acreditando que estamos em processo de ascender, quando, na verdade, já estamos condenados ao frio silencioso da não-ignição? O mito de Ícaro, que voou alto demais apenas para ter suas asas derretidas, é uma perfeita analogia para essa condição. Ícaro tentou se tornar estrela. Tentou ir além dos limites de sua própria natureza. E o preço foi a queda. A anã marrom é o oposto de Ícaro.
Ela não tentou voar alto, ela tentou apenas ascender, cumprir seu design. E falhou. Mas, ao contrário de Ícaro, ela não cai. Ela flutua. E flutuar, no frio do cosmos, é um tipo peculiar de eternidade. O mais desconcertante é perceber que, mesmo em sua falha, a anã marrom carrega beleza. Uma beleza diferente, sombria, discreta, quase secreta. Seus espectros de luz são sutis. Seu calor é fraco, mas constante. Ela não explode. Ela não colapsa. Ela simplesmente persiste. E aqui, mais uma vez, o cosmos nos oferece uma metáfora brutal sobre a vida humana. Nem toda a existência precisa ser marcada por grandes feitos, por grandes incêndios, por grandes legados. Às vezes, existir é um ato radical. Persistir é uma forma de heroísmo. E talvez seja por isso que a busca pelas anãs marrons tenha sido, por tanto tempo, uma busca quase mística. Elas estão lá, escondidas, mascaradas pela própria escuridão que as define. Encontrá-las exige mais do que tecnologia, exige intenção, exige paciência, exige olhar para o invisível. E aqui, mais uma vez, a astronomia se confunde com a espiritualidade. Porque é exatamente isso que o ser humano deve fazer quando busca entender a si mesmo. Olhar para suas próprias zonas de sombra, para aquilo que não brilha, para aquilo que não foi, para aquilo que, talvez, nunca será. A descoberta de uma anã marrom em carne e osso não é apenas um feito científico, é uma epifania existencial. Um lembrete cruel e, ao mesmo tempo, libertador de que o universo não se importa com nossos sonhos de grandeza. Ele simplesmente é. E dentro desse ser, há espaço para o brilho dos sóis e para o silêncio frio das subestrelas. E se há espaço para elas, então há espaço para nós. Todos nós, inclusive aqueles que, por qualquer motivo, jamais ascenderão.